solteira, graças a Deus, solta inteira. Pois é, meu bem, ó, vem cá. Solteira, pense aqui comigo, eu criei uma nova interpretação dessa palavra. Solta, porque eu não tô ligada a ninguém, mas eu estou inteira comigo, solteira, graças à minha busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, amor próprio, autoestima. A gente segue firme e forte nessa vida, solteira. É isso. Aqui é Thelma Queiroz, minha querida, eu vou contar mais uns causos da vida real. Vamos falar hoje, brevemente, sobre carência, amor e autoestima. Eita, que o babado aqui, ó, é grande. Eu vou contar pra vocês como foi o término do meu casamento de 17 anos, o término de um relacionamento que eu tive com um narcisista, que foi, ó... Pois é, maior aprendizado da minha vida. E esse último relacionamento aí, pra quem acompanha sabe, que inclusive esse canal começou, né, por conta desse pé na bunda, que foi uma bênção na minha vida. É, minha querida, já ouviu aquela frase, a males que vem pra bem? Pois é. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, nos dando a oportunidade de corrigir alguns caminhos que a gente toma. E é isso, vamos nessa. Meu primeiro casamento foi um rapaz que eu conheci no local de trabalho. Na época eu trabalhava no escritório da Tokstok Imóveis. E a gente, como os nossos departamentos, eles necessitavam diretamente um dos trâmites do outro, a gente acabou se conhecendo e fomos para a igreja. E eu só sei que em 4 meses a gente namorou, noivou e casou. Será que a gente estava carente? A gente estava bem carente. Mas veja, eu vim de uma família completamente desestruturada, ele também. Então, nós tínhamos necessidades emocionais muito diferentes e tínhamos feridas emocionais muito importantes. Mas nós acreditávamos que naquela louca paixão tudo ia se resolver e que Deus faria grandes coisas ali. Gente, eu acredito que Deus faz grandes coisas, mas Deus não faz a sua parte, tá? Guarda isso na sua cabeça. Deus, ele faz aquilo que a gente não pode fazer. Deus é aquele que opera o milagre. Se você concorda ou não, tudo bem, essa é só a minha opinião. Então, eu quero fazer tudo o que eu preciso fazer para não precisar de um milagre, mas se eu precisar de um milagre, pode ter certeza, é pedindo algo que não está no meu controle. Pois bem, esse casamento, apesar de tudo, durou 17 anos, senhoras e senhores. Foi um casamento onde nós tivemos 4 filhas. Sim, 4 filhas. Eu ficava em casa, cuidando da casa e das crianças. Eita, o cabelo hoje tá difícil. Ai, que esquisito. Eu sempre fico de coque, aí quando eu invento de querer ficar bonitinha aqui, ó. Aí não dá muito certo. Pois bem, e esse casamento foi um casamento muito solitário, porque nós tínhamos as nossas necessidades, mas nós não tínhamos autoconhecimento para a gente poder fazer os reajustes necessários. A gente só sabia que a gente não podia se separar porque na igreja onde nós casamos não era bem visto se separar, era um pecado você se separar do seu cônjuge, ele batesse em você ou não, ele te traísse ou não, você tinha que ficar casado. Quem viveu sabe. Não era o nosso caso, mas a gente tinha um relacionamento frio. Toda a frieza com que nós fomos tratados em nossas famílias
foi a frieza que nós levamos para o nosso casamento. Mas graças a Deus, nós não fomos com essa frieza para as nossas filhas. As nossas filhas nós tratamos com muito amor e devoção e posso dizer que fomos pais excelentes. Nós não funcionávamos como casal, mas como pais nós éramos 10. Eu cheguei em um ponto em que as crianças estavam bem crescidinhas já, minha filha caçula já tinha 12 anos de idade, e um belo dia elas tinham saído para passear com a avó e ficamos sozinhos em casa. A casa estava completamente escura. E aí ele estava sentado na sala assistindo TV, trocando de canal freneticamente, como todo bom homem sabe fazer, não é? E aí eu fiquei olhando aquilo, aquela cena, ele não percebeu que eu tinha entrado na sala. Eu me sentei no sofá ao lado e olhei o horário no aparelho de DVD. Não sabe o que é um DVD? É que você não é dessa época, vai na internet e procura. É um aparelho como se fosse da fita cassete. Não sabe o que é fita? Pois é, então deixa pra lá que é dinossauro, bebê. E aí eu olhei ali o relógio e vi que estava marcando um horário. Ele percebeu que eu tinha me sentado ali 40 minutos depois. Ele percebeu assim, ele virou o rosto, olhou e continuou fazendo o que ele estava fazendo. Naquele momento, foi como se eu tivesse saído do corpo e tivesse vendo aquela cena de longe. Eu sentada num lado, ele sentado no outro, a sala completamente escura, só com a luz da TV. E eu sendo invisível para ele. Naquele dia, eu decidi que eu ia me divorciar. Porque eu decidi que eu não seria invisível para outra pessoa para sempre. Eu não queria mais isso. Porque a pior solidão que existe é a solidão acompanhada. Você não acha? Já passou por isso? É, pois é. Então, não é uma coisa agradável. Ai, caiu um trem no meu olho. Então, depois de 17 anos, eu tive um divórcio muito difícil. Ele não queria se divorciar, ele demorou muito para assinar o divórcio. Foi um divórcio litigioso, muito complicado. Mas que no final das contas eu consegui. E ali começou uma etapa bem difícil na minha vida, que era voltar para o mercado de trabalho depois de passar 17 anos sendo housewife praticamente, né? Sendo dona de casa. Então, eu voltei para o mercado de trabalho, fui fazer o que eu sabia fazer, ser vendedora. Então, fui buscar nas lojas oportunidade, foi difícil porque ninguém queria me contratar porque eu já estava há muitos anos parado, o que não faz o menor sentido. E eu comecei a buscar o autoconhecimento e livros e audiobooks e palestra, Hélio Couto, Lei da Atração, PNL. Gente, milhares de coisas. Tudo. Eu tinha uma sede de autoconhecimento. Eu tinha uma sede de querer entender os meus mecanismos, as minhas emoções, as minhas feridas e tudo que havia dentro de mim. Como assim? Tem gente que não quer se conhecer. Gente, cabeça resolvida é tudo na vida. É tudo. Porque justamente se não fosse pela minha busca e por eu ter adquirido o autoconhecimento, eu não teria sobrevivido a minha vida até hoje. Com toda certeza. Eu passei mais ou menos uns 4 anos sozinha. 4 anos trabalhando, 4 anos batalhando e 4 anos indo para vivências de terapia em grupo. Teve uma vivência, um grupo de vivência, onde eu fiz 2 grandes amigas, a Lu e a Sandra, que são minhas amigas até hoje.
num grupo de vivência de constelação familiar. Esse grupo durou 1 ano. Gente, foi 1 ano, eu fui uma vez por mês, ali sagrado, eu ia nas constelações para trabalhar o meu interno. Nossa, é uma bênção. Porque eu acredito muito nisso, assim, que quando você se propõe a se conhecer, a se entender diante de Deus, Deus move, o universo se move ao seu favor para que você cresça. Porque tudo que nos cerca está crescendo e se desenvolvendo o tempo todo sem fazer força. Olha para a natureza, não é? Então, assim, eu peguei essa planta aqui, ela era uma mudinha. E olha como ela tá grande. Era uma mudinha pequenininha. E eu coloquei estaquei um galho que eu achei na rua aqui para ir prendendo ela e ir crescendo. Todas essas plantas que estão aqui, ó, foram mudas que eu peguei e fui cultivando. E assim como a natureza, ela não faz força para crescer e dar fruto, eu também não queria ficar fazendo força. Quando você busca autoconhecimento, naturalmente você começa a crescer e dar frutos na sua própria vida. Isso é incrível. Então, passado 4 anos, sozinha, a minha filha já tinha me mostrado o famigerado Tinder. Eu achei aquilo a treva, gente. Achei a treva. Que, meu Deus. Tem cada perfil ali que o negócio é assustador. Mas, enfim, meu perfil tava lá. Eu acho que eu tinha desinstalado, mas eu não tinha fechado a conta. E um rapaz falou comigo um certo dia, eu tava saindo de uma vivência, eu abri o aplicativo e tinha uma pessoa lá e eu comecei a falar com aquela pessoa. E aí nós marcamos um encontro no parque, nós fomos no parque, foi muito legal e eu já gostei dele, eu achei ele super interessante, né? E no final do nosso dia de corrida e de passeio pelo parque, eu dei um selinho nele e saí correndo, morrendo de vergonha. Por que eu fiz isso? Não sei. Eu só sei que aí ele me mandou mensagem e falou assim, ai, por que você correu? Eu falei, ai, porque eu estava com muita vergonha, mas eu achei você muito interessante e tal. E aí, uma semana depois, ele me convidou para ir jantar em Alphaville, que era próximo de onde eu morava. Ele morava no Morumbi. E a gente foi lá e, nossa, gente, que príncipe encantado. A gente se encontrou já na frente do restaurante, foi super romântico. Ele mandou vir um prato, uma sobremesa escrito parabéns, minha linda, porque tinha sido meu aniversário, acho que 1 semana atrás. E quando ele foi me levar para casa, ele chega do carro, ele saca um buquê de flores deste tamanho. E eu fiquei assim, nossa, uau! Eu falei assim, pô, é isso que eu mereço, total. Gente, eu não me dei conta do exagero que estava acontecendo ali. É, minha amiga, é muito bom, né? Rapadura é quente, mas não é soft não, olha só. E aí, aquilo foi passando, em pouco tempo ele chegou, olha, vai ter uma festa aqui dos meus amigos, uma festa junina, você quer ir comigo? Eu falei, quero, adoro festa junina. E chegou lá, ele foi me apresentando, olha, essa é minha namorada, essa é minha namorada, essa é minha namorada, pra todo mundo. E eu fiquei como, né, que nem um pavão, abri a cauda e fiquei me achando, gente, eu sou a namorada, olha que top. E ele era um cara, assim, sempre de mão dada, ele era meio ciumentinho, mas era uma coisa, assim, muito suave. Não era nada gritante, então, era aceitável. Nós, passado poucos meses, eu me mudei para São Paulo. Eu morava em Carapicuíba, me mudei para São Paulo. Ele me ajudou a abrir um ateliê de costura. E que, resumindo, 8 meses depois que a gente abriu
sei lá, quase um ano depois, ele me chamou pra morar junto. E aí eu já fiquei assim, Aí eu fui morar junto com ele, com as minhas 2 filhas mais novas, que tinha 15 e 16 anos. E ali sempre assim, com muito amor, muito afetuoso, sempre fazendo carinho, tocando no cabelo, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, eu tô vivendo um sonho. Aí um dia eu falei que eu gostava de comer salmão. Pelo menos uma vez por semana ele fazia um salmão todo especial pra mim. Ele se mostrava extremamente atencioso e amoroso. Você vai achar que isso é um sinal de perigo? Não, nem eu achei. Nossa, eu vim de um casamento que tinha 0 afeto para um relacionamento com 100% de afeto. O que eu fiz? Minha filha, caí de braçada nisso aí. Eu falei, nossa, é por aqui que eu vou, que incrível, meu príncipe. Ok? Ok. Até que eu comecei a perceber que ele bebia muito. Ele ficava agressivo. E com o passar do tempo, ele ficava frio, ele não falava comigo, como se eu tivesse feito alguma coisa errada sem eu ter feito absolutamente nada. Sempre me criticando, sempre apontando algum defeito, falando que a minha unha estava descascada, que a minha maquiagem estava borrada, e não me elogiava mais. Gente, eu estava perdidamente apaixonada por ele. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar tão deprimida, eu comecei a ficar me sentindo tão culpada, tentando buscar o que eu tinha feito de errado para ele estar tão triste comigo. Eu comecei a adoecer mentalmente e eu não fazia ideia de onde eu estava metida. E o negócio piorou, porque eu sofri agressões verbais, desrespeito e agressões físicas. E para piorar, ele fazia questão de fazer isso na frente das minhas filhas, para que eu me sentisse muito humilhada. E aí você pergunta, por que você não ia embora, sua louca? Simples, porque ele tinha me feito sair do trabalho e ele controlava todo o meu dinheiro. Então, com o passar dos anos, e foram quase 6 anos, passando por isso, e só foi piorando. Eu descobri, quando eu estava muito deprimida, eu fui ao médico e o psiquiatra me orientou que eu tinha transtorno bipolar. E ele fechou esse diagnóstico numa consulta, porque eu já vinha de algumas consultas, e quando ele me deu o diagnóstico, eu falei, agora faz sentido. E ele começou a me dar um remédio para me tratar, e à medida que eu fui melhorando, a minha mente foi clareando. E ele começou a me perguntar sobre a minha vida amorosa, e eu comecei a falar o que eu estava passando. E aí teve um dia que numa consulta, ele me perguntou como é que estava a minha vida amorosa, e eu falei, tá uma droga. Aí ele falou assim, olha, eu preciso te falar uma coisa. Pelo que você está me relatando, você está convivendo com um narcisista. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome, gente. Eu não sabia, eu não fazia ideia do que era aquilo. E aí, eu fui buscar informação no YouTube e encontrei um canal de uma mulher chamada Tariana Rocha. Ela é uma psicóloga especializada em sobreviventes de narcisistas, porque ela mesma é uma sobrevivente.
Vocês não têm ideia do que é o conteúdo dessa mulher. Salva vidas. Porque foi por causa dela e do que eu aprendi ali. Olha o autoconhecimento aqui, hein? Eu aprendi como eu tinha que me portar e o que eu tinha que fazer para poder sair daquele planejamento, fazer um planejamento para sair daquele relacionamento. E foi exatamente o que eu fiz na regra. Eu comecei a guardar dinheiro e eu comecei a entrar no modo pedra cinza, que é a pessoa vai falar coisas para te desestabilizar e você vai ficar modo cinza. Ah, tá bom. Você não pode expressar a emoção, porque é dali que ele se alimenta. Quem já assistiu Harry Potter e viu o Dementador, ele é tipo um dementador. Ele se alimenta das suas emoções. Ele tem o prazer de saber que ele tá te drenando emocionalmente, que ele provoca reações em você, e é isso que alimenta, sejam emoções boas ou ruins. E, de novo, só quem viveu com uma criatura, uma aberração da natureza dessa, sabe do que é que eu tô falando. Gente, eu quase tirei a minha própria vida algumas vezes, de tão desesperada que eu fiquei. Então, assim, uma pessoa que te leva a pensar dessa forma, olha, não merece a companhia de ninguém. Corra para as montanhas e fique longe. O que eu fiz? Eu comecei a juntar dinheiro escondido numa conta separada. E quando eu tinha conseguido juntar 6 mil reais, gente, 6 mil reais, era a minha realidade. Eu juntei esse dinheiro. Quando eu tava começando a ver casas e lugares para eu ir, chegou a fatura do cartão de crédito que a minha mãe tinha deixado comigo, mas ele tinha usado o cartão de crédito da minha mãe e ele não pagou. O que eu fiz? Eu peguei o cartão de crédito da minha mãe e fui pagar com o dinheiro que eu tinha guardado. No mês seguinte, aconteceu a mesma coisa e aí zerou as minhas economias. Então, o que eu fiz? Eu juntei 2 mil reais, que foi o que eu consegui. Eu falei assim, eu quero que se foda, eu vou sair daqui agora, ele vai acabar me levando à loucura de novo. Eu tava apavorada, a minha filha tava apavorada, e aí eu consegui uma kitnet e eu me mudei apenas com as minhas máquinas, um tapete grande e a roupa do corpo. Sim, a minha filha e Deus são minhas testemunhas, porque nós dormimos naquele chão apenas com o tapete e toalhas e cobertores no chão por 15 dias. Eu pedi uma cama emprestada, porque a minha filha trabalhava numa cafeteria, era um serviço muito pesado e ela precisava dormir com qualidade. Então, por causa dela, pedi uma cama emprestada para ela poder dormir melhor e compramos nossas camas, só que o cara falou pra gente o seguinte, olha, a cama vai chegar em 15 dias. Aí eu falei, bom, deu 15 dias, eu já tinha limpado toda a casa e devolvi as camas, a caminha. As nossas camas não chegaram em 15 dias e aí foi mais 15 dias dormindo no chão de novo. Mas para poder sair daquela casa com aquele homem, eu tive que vender para ele a separação, porque senão ele não ia me deixar sair tão fácil assim. Veja bem, eu cheguei para ele e disse, olha, eu não tenho mais nada para te dar, você sabe que eu estou doente, estou com depressão, e você é um homem muito alegre, você é um ser humano muito incrível, que ilumina por onde quer que você passe. E você merece uma mulher igual a você, animada, pra frente, cheia de energia. E infelizmente eu não tenho mais isso pra te dar. E você merece o melhor, porque você é uma ótima pessoa. Quando eu disse isso, eu estava assim, com tanta raiva, que eu chorava de pingar lágrima.
Ele virou pra mim e deu um sorrisinho de canto. Como quem diz, você tem razão, eu sou muito bom mesmo. E foi assim que eu consegui me livrar dele sem ter muitos problemas. Consegui uma kitnet de 30 metros e fui pra lá. Pus as minhas máquinas numa salinha de 9 metros quadrados e me ajeitei lá no quarto, no chão do quarto com a minha filha. E ali eu retomei a minha busca desesperada pelo autoconhecimento, porque tinham dias em que eu chorava, sentindo falta daquele amor que só existiu na minha cabeça, porque tudo que vinha dele era manipulação e fingimento. Tá! Dorme com essa! Então, todas as vezes que você passar por alguma coisa, é lição, minha amiga. É lição. Aí vem aquela frasezinha que eu aprendi nas rodas de terapia: a lição não aprendida é lição repetida. Lição não aprendida é lição repetida. Então eu passei por isso 2 vezes de formas um pouco mais evoluídas e diferentes, mas tudo ali focando muito na questão de carência. Carência e solidão é um problema. A tendência que nós temos é de querer colocar qualquer coisa para preencher aquilo ali. E aí é onde você se lasca. Não vai dar bom. Não tem como isso dar bom, né? Tudo que eu posso te dizer, e repetidamente, né? O que me fortaleceu para sair desse término com esse narcisista que quase tirou a minha vida foi o autoconhecimento, foi olhar para as minhas dores, foi elaborar os meus sentimentos, porque só quem viveu na mão de uma pessoa assim sabe o que é isso, como é difícil, como isso te deixa adoecido. No canal da Tariana Rocha, eu vou deixar o arroba do canal dela aqui pra você. Vale a pena. Ainda mais se você tá passando por um término difícil, de uma pessoa narcisista, né? Se você passou pelas mãos de um narcisista, ali você vai saber de verdade o que é, porque a Tariana, ela é uma bênção que traz muita clareza sobre esse assunto, de ambos os lados, porque ela é psicóloga formada, então ela pode falar o que é essa mentalidade, e ela é uma filha de narcisista, então ela sabe o que é sobreviver por um narcisista. Busque o autoconhecimento sobre todas as coisas, por você, para que você esteja sempre fortalecido, para que você possa olhar para situações e pessoas e atitudes e identificar aquilo que não é bom para você. Ouça a sua intuição está muito ligada ao seu autoconhecimento. A sua intuição ativa as coisas que você aprende e conhece e diz: ó, você tá vendo que você leu ali, que você aprendeu? Então, é aquilo, tá? Sai fora. É simples assim. Oi, Sol, você está voltando. E depois desse término, dessa loucura toda que eu passei na mão desse homem, eu passei 3 anos sozinha, lá na kitnet. E aí eu conheci o meu atual ex. Pois é, um grande amigo, a gente ficou muito parceiro ali, né, de organizar o pátio das kitnets, a gente limpava, a gente fazia churrasquinho, a gente chamava outros vizinhos e sempre muito querido. Eu acho que ele tem uma característica muito bonita, assim, ele é um homem muito masculino, muito provedor, mas ele é um homem que ele não quer se aprofundar emocionalmente. E foi por isso que a gente terminou. Por isso. Porque quando só você vai atrás e quer resolver, quer aprofundar o relacionamento, tem alguma coisa errada.
porque precisa ter essa troca equilibrada para que os dois entrem em sintonia. E isso era um incômodo para ele. Então ele não sabia o que fazer. Então a única coisa que ele sabia era pegar as chaves e ir embora. E eu fiquei aterrorizada com a facilidade com que ele fez isso. Para ele é mais fácil ir embora do que elaborar e conversar e organizar. Ele ainda me mandou mensagens, ele chegou a dizer isso para mim. Em algumas vezes que nós nos encontramos, ele falou assim: eu sei que eu vou me arrepender um dia e para o resto da minha vida, porque eu nunca vou encontrar alguém como você. Com certeza não vai, porque eu sou única, né? E ele tem lá as suas feridas emocionais que ele não quer olhar. E eu não posso fazer um papel de psicóloga, não posso fazer um papel de mãe, nem de médica. Eu só queria ser a namorada e futura esposa dele. Ele é um cara que marcou muito meu coração, porque ele é muito carinhoso, muito carinhoso. Um homem provedor, assim, se eu falar assim, eu tô precisando de um vaso, ele vai e compra 3. Eu queria comer um hambúrguer não sei aonde, ele vai lá e compra. Eu queria, sei lá, fazer um churrasco de X coisa, ele prepara tudo e faz. Abundantemente, não, nada com ele é pouco, é sempre abundante. Mas ele não quer se conectar profundamente, emocionalmente, ele não quer olhar para a emoção, discutir emoção, falar sobre emoção. E aí nesse ponto a gente divergiu, porque eu quero me aprofundar nas relações. E se aprofundar nas relações, não tem essa coisa da relação leve, né? Quem que inventou essa porcaria de relação leve? Onde que diabo que existe relação leve, gente? A relação é um remexer dentro da gente, é um reinventar o tempo todo. Sei lá, se você é mãe, por exemplo, você vê que não é leve você ser mãe. Não é leve você lidar com a personalidade do seu filho depois que ele tá 4, 5 anos de idade, que ele tá mostrando as unhas dele, que ele tá ficando respondão. Você tem vontade de devolver pro orfanato, brincadeira. Então, não tem essa de relação leve. Quer dizer, relação leve é a relação sem compromisso, é a relação que é utópica, né, que tá sempre perfeita e que a gente não se estranha nunca, que a gente não briga nunca. Como assim? Como assim? Isso não existe. É a mó balela. Sabe por quê? A gente que tá já, as gatonas, as garotonas, galera 40 e todos, né? A gente que já veio de relações e casamentos e tudo mais, a gente já vem meio cansado, né? A gente não tá querendo briga. A gente não quer guerra com ninguém, né? A gente quer beijar, dormir de conchinha e ser feliz. Só que a vida não é só isso. Tem aí o jeito que o outro come. Tem aqueles peidos da madrugada. Minhas queridas, realidade nua e crua. Poxa, e tem lá as coisas que cada um traz, as nossas bagagens, e pra gente fazer alguma coisa, tem que desfazer as malas, tem que ver o que vai ficar com cada um ali no meio, tem que fazer uma boa mistura, mas uma mistura com equilíbrio. Então, para buscar novas relações, eu me proponho de novo mais um período de estar solteira
inteira aprendendo e buscando. Sempre, sempre. Gente, YouTube é a minha maior fonte de aprendizado. Tem uma enxurrada de informações, mas à medida que você vai selecionando bem o que você quer, você vai encontrar as informações que você precisa. Atualmente, eu tô lendo o livro Antifrágil. Qualquer dia desses eu vou fazer aí uma resenha dos livros que me ensinaram muito nessa vida aqui. E dos canais também que me ensinaram muito. Então, eu comecei a ler também um livro, Milagre da Manhã, né? Então, é o livro que eu geralmente leio à noite. É um livro que fala sobre você acordar cedo e fazer as suas práticas, você fazer seu dia render, você ser produtivo, você se tornar a pessoa que você precisa ser para ter a vida que você quer ter. E eu acho que calhou com aquele movimento de não vou comprar nada esse ano. E é isso. Ai, conta a sua história aí, me ajuda, vai, conta a sua história, deixa aí algum comentário sobre algum término que você passou e uma superação para de repente ajudar alguém que vai vir aí para pesquisar. O mundo não para de nascer gente, o mundo não para de ter gente acessando essas plataformas, então vamos ajudar as pessoas. De novo, a minha missão é inspirar você a se reinventar com ousadia e coragem. Fique firme, continue.